Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje é uma continuação da aula passada, certo, pessoal? Então, nós seguiremos com esse tema, a arte que não se cala, abordando a temática da censura no período da ditadura e também discutindo algumas questões atuais relacionadas a contextos de censura dentro de letras de música, analisando também o conteúdo de algumas músicas, e a proposta de hoje é a criação de uma letra musical. Antes de começar a aula, pessoal, peço que vocês me enviem, por favor, as atividades que forem solicitadas, certo, pessoal? Tudo isso conta para que nós possamos ter uma melhor compreensão, então, do panorama que está sendo estudado, certo? Dos assuntos, conteúdos, enfim, do contexto que nós vamos abordar este bimestre. Então, eu preciso do retorno, tá, de cada aluno com a atividade proposta do dia. Então, toda aula vai ter uma atividade, vai haver algo para retorno, certo, pessoal? Então, peço que vocês lembrem de retornar sempre com as tarefas, as atividades do dia. Vamos lá. Bom, pessoal, dando continuidade, então, à aula passada, nós estávamos falando sobre artistas que tiveram problemas durante o período da ditadura, pois eles acabaram colocando temas políticos, temas que não agradavam, né, aos gestores, às pessoas na época, e por essas razões, né, por discordarem também de vários aspectos que estavam sendo impostos no período, na época, eles acabaram sendo perseguidos, né, e tiveram, então, algumas complicações, sérios problemas. No caso daquele artista que nós falamos, do Cildo Meirelles, né, ele acabou então fazendo uma homenagem ao amigo que acabou sendo assassinado no período da ditadura, que foi o Vladimir Herzog. Aí nós vamos observar de novo a obra dele e relembrar um pouco então do contexto daquela época em relação à arte, aquilo que os artistas pensavam, aquilo que eles se propunham a manifestar, né? Que nós sabemos que não era algo assim tão espontâneo, tão livre como nós vemos nos dias de hoje. O que nós vemos hoje na mídia, o que nós vemos nas redes sociais, pessoal, só pensando no impacto que tem uma rede social, né? Vamos supor assim, a nível de um Twitter, um Instagram, um Facebook, o que, por exemplo, causaria impacto se você postasse alguma coisa dentro, né, dessas mídias, dessas redes sociais, e qual seria a repercussão? Então, hoje nós temos uma possibilidade de expressar aquilo que nós queremos e nós pensamos, lógico, dentro também, né, de todo um parâmetro de respeito, de que você não pode atingir outras pessoas, a moral, a integridade, a ética, enfim, né? Mas assim, hoje em dia nós vemos que é possível você se expressar com muito mais liberdade, né? O que não ocorria naquela época. Você pode trabalhar diversos temas, diversos assuntos, promover debates, provocações, por exemplo, através de uma rede social. Então, hoje, se você colocasse um tema polêmico, né, com certeza a dimensão, a repercussão daquele tema seria enorme. E você poderia estar expondo, pode estar expondo sua opinião sem problemas maiores, desde que você esteja respeitando, né, vários princípios dentro da ética, como eu falei, moralidade e outros aspectos também. Então, aqui, pessoal, o que nós vemos nesta imagem, que está lá na apostila na página 4, e hoje nós vamos avançar das páginas 4 a 6, tá, pessoal? Diz assim que no período da ditadura a arte era fiscalizada por censores. Então, os chamados censores eram as pessoas contratadas para avaliar o conteúdo das obras. Se os censores concluíssem que uma obra se posicionava, por exemplo, né, de algum modo contra o governo ou tinha o potencial de estimular o pensamento crítico em relação ao Estado,
Então, eles podiam proibir a veiculação de determinados trechos e até de obras inteiras. Então, vejam só, pessoal, naquela época, na ditadura, existiam essas pessoas que eram os chamados censores, tá? Que eram contratados, então, para ficar cuidando desses conteúdos, avaliando, certo? E o tempo todo fiscalizando, para ver se não tinha algo que, de repente, fosse muito polêmico ou atingisse, né, os gestores da política da época ou estivesse se manifestando contra o atual governo, né? Então, tudo isso era o que as pessoas viveram no passado, certo? Então, elas não podiam, como hoje, né, nós temos essa liberdade de opinar, de se expressar o tempo todo, de falar aquilo que a gente pensa, antigamente não era dessa forma. Então, nesse período aí, meados de 1964, né, isso não tinha, por exemplo, a dimensão e a forma como a gente pode se colocar como nós vemos hoje. Bom, então a gente começa a entender que esses artistas, né, eles tinham assim uma limitação no que diz respeito à produção das suas obras de arte, né, a também poder se colocar perante aquilo que eles não achavam correto. Então, na verdade, eles tinham que ficar calados, né? Tinham que escutar algumas coisas que eles não gostavam, que eles não concordavam e permanecer calado. Por isso que a temática aqui, abrindo esse capítulo, se chama A Arte que Não Se Cala, porque a arte ela pode revelar muita coisa, certo? Dentre vários aspectos, então, ela pode revelar insatisfação, ela pode mostrar um certo descontentamento, tá? Ela vai discutir vários temas dentro da sua própria produção artística, seja ela uma pintura, uma apresentação de dança, uma letra de música, seja uma apresentação teatral. Então, existem inúmeros formatos de manifestações artísticas que vão proporcionar esse falar da arte, né? Essa forma como a arte ela vai se colocar dentro da sociedade, ela vai se colocar para mostrar que a arte ela tem muita voz, né? Por si só, não precisa a pessoa estar falando, né? Se eu faço, por exemplo, um grafite com um tema que vai chamar atenção, algo que é polêmico, falo de um assassinato, né? Alguma coisa assim, aquilo vai chamar atenção, é uma obra, uma pintura, então são questões, né, que indiferente do formato artístico, da linguagem, né, que se apresente, vão ter um conteúdo que fala por si próprio. E voltando, né, nesse período da ditadura, era algo que não acontecia dessa forma como nós vemos hoje. Então era super rígido, era super fiscalizado, era altamente censurado. As obras caminhavam com todo tipo de cuidado dessas pessoas, desses censores, né? Não era assim algo que você pudesse fazer e logo já se manifestar. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, essa famosa icônica obra, né, do Cildo Meirelles, que se chama lá As Inserções em Circuitos Ideológicos, que é o Projeto Cédula. Então, essa obra que repercutiu muito logo após a morte, né, do amigo dele, do Vladimir Herzog. Então, temos aqui o carimbo em cima de uma cédula, né? Uma arte simples, mas que comunicou muito. Ficou um questionamento durante muito tempo, né? E esse questionamento sendo, digamos assim, viajando pelo país todo, né? Bom, em 1973, os cantores Gilberto Gil e Chico Buarque se uniram para compor uma canção intitulada Cálice. Segundo Gil, a canção inicialmente aproveitava uma frase atribuída a Jesus na Bíblia, que é aquela frase: Pai, afasta de mim esse cálice. Nesse contexto, então, a expressão afastar o cálice pode ser entendida como um pedido de Jesus para que Deus o livre do sofrimento. Porém, os compositores perceberam que o som da palavra cálice ele era ambíguo, ou seja, tem duplo sentido, né? Dá para ouvir também, além de cálice, que é uma taça, né? Você poderia ouvir como cálice, de calar a boca. Então, diante disso, né, a frase bíblica, transformada em verso musical, ganhou
mais um sentido, tornou-se uma crítica à ditadura militar que calava os cidadãos na base da violência. E aí surgiu, pessoal, essa música aqui que vocês vão fazer uma interpretação dela. Vocês vão ouvir, analisar, interpretá-la de acordo com a disponibilização desse link que eu estou enviando junto. Então essa letra aqui, essa música Cálice, né? Ela ficou famosa logo depois, porque eles foram proibidos de cantar essa música aqui. Então ela teve uma repercussão muito grande, porque falava de problemas, né, do momento, da época, de questões da época da ditadura. E tudo estava ali muito, digamos assim, em metáforas, né? Eles não estavam falando abertamente o que estava ocorrendo na época, nem sugerindo alguma coisa assim muito explícita. Eles então colocaram entrelinhas dentro dessa canção de uma forma mais metafórica ali, para que as pessoas entendessem a mensagem. Então vocês vão analisar, interpretar de maneira pessoal e depois vocês vão dizer o que vocês entenderam com essa letra, certo, pessoal? Aqui tem a letra inteira, certo? Se vocês quiserem ler também, e tem a música que está no link. Então, música também é protesto, né? Muitas músicas de protesto foram feitas antes e depois da ditadura civil-militar no Brasil. Então, uma delas, né, que é essa, a intitulada Cálice, foi composta quase 40 anos após a criação da original pelo rapper paulistano, o Criolo, certo, pessoal? Vocês devem conhecer, ele é um rapper atual e ele nasceu em 1975. Então, ele acabou apresentando uma nova versão para essa canção, né, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, que ele fez em 2011. E aí, esta canção ela aborda situações observadas no cotidiano, né, das favelas, das comunidades e das pessoas da periferia. Mas há outros numerosos exemplos também, como vocês podem ver aqui. Então, existem músicas ali do Belchior, do Renato Russo, Marcelo D2, e outras bandas e músicos, certo? Então, o Criolo criou essa nova versão para a canção Cálice, né? Abordando todas as situações presentes no cotidiano dele e lembrando também o período da ditadura. Então, você vai analisar essa letra musical, que também está disponibilizada através do link, para conferir essa versão. O que você acha que é semelhante com a versão do Chico Buarque e Gilberto Gil, original, né? A Cálice, de 40 anos atrás. No Troca de Ideias tem ali, você conhece alguma música de protesto que não esteja aqui, né? Porque ali ele cita quatro músicas, então você vai colocar qual e quais questões ela aborda. E quais problemas sociais foram destacados pelos trechos das músicas em destaque? Vai ler cada trechinho, que é bem curtinho, certo, pessoal? E vai colocar ali quais são esses problemas sociais destacados, então, nos trechos dessa música, ok? Então, vamos lá para essa reflexão, né? E logo após vocês vão fazer, então, a atividade de hoje, que é criar uma nova versão para a letra de música Cálice, então, abordando problemas do seu cotidiano. Você vai aproveitar a melodia, o ritmo e a parte do vocabulário da canção original do Chico Buarque. Depois você vai me enviar esta canção, certo? Você pode cantar ou você pode mandar apenas a letra, certo, pessoal? É uma opção só. É uma opção das duas, né? E você vai me enviar, então, ou a letra escrita ou a letra cantada, como você preferir. Então, analisa as duas músicas. Primeiro a do Chico Buarque e Gil, né, que é aquela antiga, da versão da ditadura, e depois essa moderna versão do Criolo, e você vai fazer a sua versão com base, né, nessas duas visualizações e audições aí. Certo, pessoal? Eu aguardo a sua atividade, estou anotando tudo aqui quem está me entregando. Então, por favor, fico nesse aguardo. Muito obrigada. Qualquer dúvida, me chamem. Um abraço.